Tudo bem? Estou apresentando aqui uma parte da aula que vai ocorrer, que vai ser o tema do olhar de Fritz Perls, da Gestalt Terapia, tá? Vou trabalhar em duas partes, uma geral, para vocês conhecerem um pouco da visão do Perls a respeito da Gestalt Terapia, qual a importância dele, qual é a visão de mundo dele, como ele surgiu. E na segunda parte, salientar o tema envolvendo a questão da personalidade, tá? Então vai ser duas partes. A primeira e a segunda da visão de Pius a respeito da personalidade. Gente, primeiramente, quando a gente pensa em Gestalt terapia, é muito importante, porque eu estou querendo colocar essa abordagem aqui, uma abordagem tradicional da escola da psicologia. Como eu já falei muitas vezes, a psicologia formou-se como ciência, mas ela bebeu de muitas escolas, né? Escola do behaviorismo, escola da psicanálise, escola também da Gestalt. Então, achei necessário colocar Gestalt para poder facilitar bastante uma compreensão a mais. E claro, vocês perceberiam um pouco a visão da escola, né? O quanto Pius vai se posicionar diante do que ele considera quem é o sujeito, como é que se dá a personalidade. E, claro, beber muito da filosofia da fenomenologia, como também alguns estudos da psicologia da Gestalt, que vocês vão perceber que uma pega da outra, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, tá bom? Muito bem, Fritz Perls é o teórico que defende uma proposta de Gestalt terapia, né? Como na atuação terapêutica mesmo. E com isso ele vai começar a ofertar uma visão de compreensão dos fenômenos psíquicos, que vai ser de muita importância na compreensão do trabalho terapêutico e também do sujeito. Vamos lá, né, gente? Já passamos aqui de 2 minutos, vamos aproveitar bastante. Como eu volto a colocar, né, cada escola ele tem uma visão de quem é o sujeito. E aí faço a pergunta, né? Quem é o sujeito para Peirce? É muito similar a Jung. Para Peirce, o sujeito para a Gestalt terapia é um sujeito também holístico. É um sujeito holístico, se vocês perceberem bem. Só que, diferente do Jung, o Jung vai colocar muito sujeito holístico no sentido de que daquele processo de individuação que você vai de encontro ao teu inconsciente coletivo, né? Na busca daquela passagem que você vai atrás daquele arquétipo organizador que é o self. Peirce não coloca desta maneira. Ele vai colocar o sujeito holístico no seu momento. O que quer dizer isso, né? Qual é o momento que estamos passando na vida? Qual é o momento que estamos passando no aqui agora? Como é que está o estado teu no momento? Quais são teus sentimentos, tuas sensações, teu momento presente? E holístico porque, na visão da Gestalt terapia de Peirce, apesar de que ele não vai deixar de perceber alguns pontos da história da pessoa, mas ele quer saber o seguinte, do momento da pessoa, qual é a sensação que a pessoa tem naquele estado momento. Então, ele não vai defender muito, como algumas abordagens, como no caso, no exemplo da psicanálise, né, de separar os eventos de significado. Para Peirce, desculpa eu estar errando um pouco a pronúncia, mas vamos lá, Peirce, não é que um fato, uma data, um ponto histórico é o que desencadeia todo o fenômeno que ocorre no hoje. Para ele, tudo é uma questão de continuidade, é uma coisa contínua. Tudo está integrado, tudo é um todo. O passado, o presente, o que pode se prospectar para o futuro, como também a integração do interno e do externo. O que eu quero dizer com isso, né, para poder facilitar? Quando a gente vai para algumas escolas, como por exemplo a psicanálise, a qual vocês já conhecem um pouco, é muito comum evidenciar que num determinado data
foi tão significativa para a pessoa que provocou nela aquela estrutura, aquele funcionamento psíquico. Peirce não vai considerar isso. Não é que ele negue o passado, mas ele diz o seguinte: a vida é cheia de tantas causas. Como definir que esta causa causou isso e outra? Esta causa, ela surgiu do nada ou ela veio de outras causas? Por isso que ele fala assim, é contínuo. E claro, a visão de interno e externo, né? Para Peirce, interno e externo não existe. Não é questão não existe. Ele não considera, ele coloca as coisas de maneira integrada. Melhor, não é que não existe, é melhor colocar de maneira integrada. O que quer dizer isso? O meu externo e meu interno estão integrados. Meu jeito de me comportar, meu jeito de falar, meu jeito de me posicionar, meu jeito até de usar uma roupa está integrado à minha escolha lá no fundo interno minha de ter escolhido aquela roupa, aquele modelo, aquela cor. Eu vou até compartilhar um momento aqui com vocês. Eu lembro de uma professora muito querida minha, o nome dela é Ana Emília, ela até hoje atua na Bahia, e ela foi acompanhar uma avaliação da minha monografia, né? E antes de ter a apresentação do meu projeto de monografia, ela percebia tão bem as coisas, ela fazia umas percepções tão curiosas que é proporcional ao que a Gestalt oferta, que ela percebeu que todos, eu, ela, os colegas e outros professores estávamos adotando cores muito similares de roupa para poder discutir um assunto em sala. E ela já dizia o seguinte: nossa, interessante, a escolha de roupa de todos, a cor está muito similar. E ela dizia: algo está acontecendo. Essa é a visão da Gestalt, dessa coisa que integra, que tem um todo, mas não deixa de ter seus limites na relação de um com o outro, mas não deixa de integrar, de fazer parte do campo, fazer parte daquele meio. Então, eu coloquei aqui como exemplos assim para vocês poderem entender melhor, que é essa ideia de não haver essa separação, mas sim está tudo integrado. Eu coloquei aqui um exemplo da nossa atualidade no momento, né? Estamos vivendo, presenciando mais uma vez um conflito armado de Israel e Hamas, que já completou inclusive um ano, né, de conflito. Para muitos, diriam que o conflito iniciou-se a partir daquele atentado que aconteceu do grupo do Hamas que invadiu a festa dentro de Israel e cometeu uma série de atividades militares ou paramilitares, ou como muitos estão aí classificando da maneira que achar melhor. Para uma visão gestáltica, e vamos ser sérios, eles não tiram a razão deles, a guerra não começou daí. Ela vem de muito antes. Existem outras causas de outros tempos muito passados que formaram e provocaram essa inclusão atual. Então não é de agora. A mesma coisa se a gente parar para pensar o quê? A guerra da Ucrânia e da Rússia, que muitos iam colocar que foi aquela eventual invasão da Rússia agora. Não. Já vem antes, muito antes. Foi da onde aquela separação da Crimeia? Muito antes, muito antes. Já tem muitos anos. Então, muitas das vezes, quando a gente vê uma situação de um fenômeno atual, para Peirce, não podemos conseguir dizer qual é a causa eminente, como também não podemos fixar uma data em específico. Na verdade, existem muito mais coisas que causaram para a situação no aqui, agora, no momento. E claro, coloquei aqui um caso, opa, escrevi aqui errado, né? Do cotidiano, né? Eu lembro de um amigo que teve a postura de um amigo meu a passar a namorar, né? Foi bem interessante. Isso que eu quero dizer do trabalho do Pius, a respeito dos momentos. Eu lembro na época, quando eu era mais jovem, na época, quando eu vivia no condomínio que meus pais até hoje vivem,
Tinha um menino, né, que era muito brincalhão mesmo, gaiato pra caramba. E falava, como dizer assim, muita besteira para aquela idade dele, né? Ele tinha uns 12, 13, por aí. Claro, ele continuava crescendo, continuava todo gaiato, e tanto é que a gente tinha um apelido muito carinhoso com ele, mas que envolvia a gaiatice, né? Essa coisa jocosa, brincalhona, pueril, né? Pueril, infantil. Determinada noite, tava andando, tava passando uma tarde, não, tarde não, tava passando andando pela condomínio uma determinada data, numa noite, no específico, né? Pra dar uma passeio mesmo, me distrair um pouquinho. E ele aparece, né, com a outra postura, que ele falava tanta bobagem e tal. Ele já viu com a postura assim, todo ereto, tal, sorridente, fala assim, e aí, maçã, tudo bem? E estendeu a mão, né? Aí eu falei assim, nossa, tá diferente. O que foi que aconteceu é quando aparece uma garota. E ela dá de mãos dadas com ele, aí eu brinquei assim, já entendi já, né? Tá namorando, tem que, né, claro, naquela gaiatice, né, tem que mostrar que é algo pra menina, né? Não, gente, não necessariamente. Na visão gestáltica, seria o quê? Ele tá assumindo outra postura, ele não quer mais adotar mais aquela situação que não tem mais sentido pra ele. Ele quer realmente assumir uma outra postura de vida, não porque ele apenas tá namorando, porque ele passou a namorar. Claro que para outras escolas diria, não, mas porque o fato dele estar namorando, ele mudou a persona, como seria um junguiano. Outro diria, o fato dele estar namorando mudou o comportamento dele na relação, como seria um behaviorista. Ou, quem sabe, uma visão psicanalítica seria, passou, ele está fazendo outro trabalho edípico. Tudo bem, pode ser. Mas o que o Pius coloca assim, beleza, mas aquele momento ali, naquele momento, ele assume uma outra postura, é o momento dele, no aqui e agora dele, independente se ele está com a namorada ou não. Porque possa ser que não continue mais esse namoro. Será que só porque saiu a namorada ele vai voltar a ser o que era antes? Será que ele vai continuar sendo o mesmo? Ou ele vai para processos aos quais, como a proposta de Pius, de a pessoa se desenvolver em constância? Porque o foco da visão da Gestalt é que o tempo todo somos convidados a nos desenvolver de maneira consciente. Ok? Então, esses três exemplos aqui para poder acentuar, realçar um pouco mais o entendimento para vocês. Atenção! Psicologia da Gestalt não é o mesmo que Gestalt terapia. Muito bem, gente, por que eu quis salientar isso? É comum confundirmos. A Gestalt terapia, como o próprio nome já diz, é uma proposta terapêutica de atendimento psicológico por meio do olhar da Gestalt. E a psicologia da Gestalt, na verdade, foi uma escola da psicologia que queria trabalhar o conceito de Gestalt. Não trabalhou terapia, fez, na verdade, trabalhos de laboratório para poder comprovar os fenômenos do comportamento humano, voltada para a percepção. Vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo, a psicologia da Gestalt é uma linha de pesquisa que trabalha a percepção do sujeito diante de algo. A discordância com a escola behaviorista. Por quê? Gente, para vocês que já estão mais amadurecidos com o behaviorismo e tudo mais, a Gestalt vai surgir muito próximo do período que vai surgir também a psicanálise e o behaviorismo. O behaviorismo de Watson, vocês lembram, é um behaviorismo metodológico, determinista, e ao ponto do Watson, na época, declarar, né, de que ele era capaz de determinar o comportamento de muitas pessoas. A Gestalt, quanto psicologia da Gestalt, quanto pesquisa, ela vai refutar essa visão do Watson. O que ela quer dizer com isso? Vou até anotar aqui para vocês poderem pegar a ideia. Lembra que, para o Watson, estímulo, causa, resposta? Lembram disso? Que por meio de uma escolha de um estímulo, de uma troca de um estímulo, eu determino a resposta? A Gestalt vai querer dizer o seguinte, vai questionar o seguinte, beleza. O Watson diz que com isso ele consegue, né? Nós temos aqui o João, nós temos aqui o Pedro,
nós temos aqui a Maria. O que a Gestalt vai tentar mostrar e até questionar os próprios behavioristas? Watson, você colocou o mesmo estímulo para todos os três, o João, o Pedro e a Maria. No entanto, ao você causar o estímulo, João teve uma resposta X, o Pedro teve uma resposta Y e a Maria teve uma resposta W. O que eu quero dizer com isso? Mesmo estímulo, João, Pedro e Maria não tiveram o mesmo comportamento, não tiveram a mesma resposta, tiveram respostas diferentes. Vamos dizer que, hipoteticamente falando, eu venho aqui e trago um bolo de torta de chocolate e apresento para um Watson, eu diria, todo mundo vai ficar feliz de ter visto o bolo de chocolate. Olha, só o João ficou feliz. O Pedro vai ficar com a careta de enjoado. A Maria, por outro lado, ela tanto faz. O que a psicologia da Gestalt quer mostrar? De que não se trata do estímulo que causa a resposta ao comportamento em si. Não é em si o estímulo externo do ambiente, mas sim daquele estímulo externo, o que a pessoa em seu organismo, de que maneira ele percebe aquele estímulo para poder ter uma resposta. Olha o ponto da Gestalt. Eles querem focar o quê? Na percepção. Não é o estímulo em si. É como eu percebo o estímulo. A depender do meu estado daquele momento. Pode ser que o João, por estar com muita fome, é convidativo. O Pedro acabou de comer, está empachado. Ele não vai ter a mesma resposta. A Maria não é muito chegada a doce. Entenderam? E aí vem, Gestalt terapia se baseia na psicologia da Gestalt? Sim, se baseia com a ideia da percepção, mas claro também com alguns estudos da psicanálise, na filosofia zen, do budismo, existencialismo e, claro, fenomenologia, que é um campo da filosofia, como também o existencialismo. E um pouco do que eu conheço desses campos, do existencialismo, da fenomenologia, é que a ideia do existencialismo é o quanto você se faz se reconhecer como um ser no mundo. O existencialismo tem muito isso. E na fenomenologia, como este ser, em seu determinado momento, ele faz escolhas. Há um sujeito que sempre está escolhendo. E que essas escolhas não só trazem atos que podem gerar consequências e causas para si mesmo, como também para o ambiente. O Pius também vai usar muito do pensamento zen budismo, né? Porque o pensamento zen budismo trabalha muito com a ideia da meditação, da relação com um todo, essa ideia do todo, do zen, que o budismo e o zen tem muito essa ideia de integração, de todo, fazer parte do mundo, integrar-se no mundo, mas também saber o quê? Saber se ausentar, saber sair, né? Psicanálise, porque o Pius foi psicanalista antes. Ele foi muito um seguidor freudiano do Freud e do William Reich. Claro que à medida que ele vai trabalhando psicanálise e tudo mais, ele vai não aceitar muito as propostas da psicanálise, principalmente naquele ponto em que o foco da psicanálise é apenas observar o inconsciente, o manifesto do inconsciente. Ou o que é que causou aquele sintoma que está reprimido no inconsciente. Ou, beleza, todo o ego tem seus mecanismos de defesa porque querem esconder algo do inconsciente. Temos que fazer de tudo para poder chegar a esse lugar guardado. Pius discorda. Ele discorda quanto a essa foco que a psicanálise faz. Para ele, não, beleza, tá guardado, mas por que também não trabalhar com a consciência? Para saber como a pessoa compreende aquela situação. Beleza, se o mecanismo de defesa está querendo esconder algo, em vez da gente vasculhar o inconsciente,
Por que a gente não tenta entender por que aquele mecanismo de defesa está adotando aquilo naquele exato momento, naquele estado momento? Esses são os pontos que o Pius vai começar a desconsiderar a psicanálise quanto à aplicabilidade de compreensão de sujeito e aplicação terapêutica. Mas ele não deixa de reconhecer que a importância quanto à ideia do inconsciente, da representatividade, quanto realmente houve recalques, e não dá para perceber que ele não nega isso. A diferença é que o Pius ele só diz o seguinte: em vez de estarmos tentando vasculhar uma coisa do passado, já que ele está no passado, vamos focar no aqui e agora, porque este passado que não foi muito bem configurado, trabalhado, está no presente. E por isso precisamos trabalhar o aqui e agora. Ok? Então, justamente é isso. Percebam, Gestalt terapia, ela é um olhar para o trabalho do sujeito, a compreensão do sujeito, que propõe uma terapia por meio da visão Gestalt, da Gestalt, e psicologia da Gestalt é um campo de pesquisa, ok? E claro, a famosa provocação, né? O todo é mais do que a soma das partes. Não sei se vocês lembram disso. O todo é mais do que a soma das partes. É um termo que os gestaltistas colocam muito, né? O que seria isso, né? Esse termo. Mal que eu terminei esquecendo aqui de colocar um desenho para a gente poder pegar a ideia, né? Vamos tentar aqui fazer aqui um jeito aqui. Vou tentar aqui. Vamos lá. Paint. Tomara que dê certo. Vou pegar aqui um círculo, tá? Nesse exato momento eu fiz aqui esse formato aqui, que isso dá esse nome aqui. Qual o nome que vocês dão para ele? Vocês diriam círculo. Verdade, círculo. E aí o que acontece é o seguinte, vamos dizer que eu chegue aqui, deixa eu ver se é isso. Vamos lá. Não. Não vai ser pincel mesmo. Bota aqui. Pronto. Percebam que eu fiz esse formato aqui que vocês dão o nome de círculo. Fiz esse traçado isolado, esse outro tracinho torto. Ah, percebam que se a gente fosse separar de um jeito bem único, como aqui, ó, vamos dizer que fosse um traçado e um sorriso, para vocês só seria o quê? Um rabisco, um traço. A partir do momento que cheguei e fiz todo esse arranjo, acredito que vocês ainda não olhem a figura como um mero aglomerado de traçados. Vocês percebem um sorriso que provoca uma percepção em vocês. Agora, se eu quiser colocar uma coisa aqui a mais, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Epa, aqui também vai estar vermelho. Não consegui fazer como eu gostaria. E não tem como virar, né? Ah, beleza, vamos tentar fazer assim mesmo. E eu fiz aqui. Vou botar aqui preto. Preto. Percebam que agora é capaz de vocês estarem dizendo que você desenhou um gato. Percebam que determinados traços juntos formam algo que é muito mais do que a soma das partes. Vocês não configuram cada coisinha somada, vocês veem o todo.
Um todo que forma, que dá significado, que dá, ao vocês perceberem, algo é familiar e vocês dão o nome de gato. Antes foi um sorriso, antes só foi um círculo. Ok? Essa é a visão de da Gestalt, essa coisa que integra, né? De o todo é mais do que a soma das partes. Ok? Que é muito importante, tá? Isso tanto na visão da Gestalt, quanto em relação a que, como eles percebem as coisas. Por exemplo mesmo, eu estava até comentando com algumas pessoas, né? Eu não sei quantos números de fios de cabelo branco eu tenho na cabeça, mas eu sei que eu tenho. Mas eu sei que eu posso ter uma ideia do que eu sou como um todo. Cada pessoa vai ter uma percepção minha ou de um aos outros como um todo. Ou seja, somos mais do que a mero conjunto de partes do corpo somadas. Somos um todo muito mais do que a soma das partes. Ok? E aí você vai ver isso não só na relação do mundo, das pessoas, do contato aqui com as pessoas, da própria pessoa quando está em movimento na vida. Ok? Vamos lá, gente. Qual é o significado da palavra Gestalt, né? Em resposta, é um conceito mais próximo, né? Para entender porque Gestalt é uma palavra alemã que não tem uma tradução exclusiva direto aqui para o português nosso. Então, a melhor forma que a gente pode alcançar, que às vezes é até difícil ainda de definir, que tanto é que não tem uma definição, é a forma. Gestalt tem a ver com forma, configuração, que leva o entendimento do sujeito de como está em seu presente, no seu estado presente. Qual foi o motivo da ruptura com a psicanálise? Como falei antes, né? Pelo fato da psicanálise focar nas causas da neurose, no que a pessoa está em fuga, mecanismo de defesa, e o Pius considera a importância do presente, no como está a consciência da pessoa. Como falei, né? O Pius ele vai achar importante a ideia da representatividade, do psiquismo, como funciona. Mas o Pius ele discorda que para você poder trabalhar a neurose de uma pessoa que não está bem, apenas ver as causas que provocaram aquela neurose. Não é a visão do Pius. Ele já, como falei antes, né, ele considera o aqui e agora. Se o passado já passou, vamos focar que esse passado está no presente. Para ele, não adianta você apenas focar no passado de, olha, aquilo que aconteceu quando eu tinha 6 anos foi assim, assim, assado, ou o que, que você pode entender. O Pius, ele diz o seguinte, olha, já passou, é uma configuração que está mal trabalhada. Mas ela é mal trabalhada não no passado, mas sim no presente. Tanto é que o neurótico que se apresenta no consultório diante do terapeuta, ele é afetado de um passado que está presente. Foca-se no presente. Ou também no conceito do mecanismo de defesa, que para Pius é uma forma de fugir da consciência, né? Uma forma de fugir da conscientização, que para um psicanalista foca muito no o que está reprimido que esse ego não quer tá se defendendo tanto. Pius não quer trabalhar isso. Ele quer focar o seguinte: por que, que esse ego ainda precisa de se defender? Se ele podia estar o quê? Buscando um desenvolvimento, um crescimento pessoal. Então é isso. Pius, uma das rupturas é isso. Pius considera a importância do presente no como está a consciência da pessoa. Ok? E uma proposta de visão de personalidade vinda do psicólogo social, que não deixava de ter uma visão gestalt, do Kurt Lewin, que ele diz da seguinte maneira, né, que o comportamento é uma função de forças em operação de um espaço vital psicológico do indivíduo. Eu estou colocando de propósito que indivíduo, porque se tudo é integrado, então não tem separação. Indivíduo é um termo que se dá para a pessoa que não é dividida. Eu respeitei aqui a palavra, porque acredito que ele esteja mais próximo da Gestalt. Então, voltando aqui, o comportamento é uma função de forças em operação em espaço vital psicológico de um indivíduo, aquilo que está dentro de cada um de nós. E o que pode entender que é a configuração total da realidade psicológica daquela pessoa no determinado momento da vida dela. Ou seja, quando passamos por situações
do aqui agora, no determinado momento, podemos estar bem, podemos não estar tão bem, podemos estar tristes, felizes e tudo mais. Ou seja, tem um espaço vital de vida, algo que é único, inerente a cada um de nós, que em sua configuração, no seu lado totalizante, no seu total, ele representa uma ideia de uma realidade psicológica que a pessoa está passando naquele determinado momento. Naquele determinado momento. Ou seja, não se trata daquela ideia da construção, do construtivismo. É um todo. É mais do que a soma das partes naquele momento que a pessoa se coloca. Ok? A defesa de Fritz Perls a respeito da pessoa e a teoria. A resposta está com base na fenomenologia. Perls considera a pessoa como um todo, e todo ato é uma intenção e que deve ser entendida como tal. Toda ação implica escolha. Claro, né, gente? Eu sei que a gente está trabalhando com psicologia da personalidade, mas eu queria salientar que, apesar de se trabalhar com a ideia da terapia, estamos falando de pessoa. E tanto Perls quanto vocês percebam de Kant-Lewin é justamente uma base da fenomenologia, o momento, o estado do momento da pessoa, ao qual ela se coloca, ao qual ela se encontra naquele momento atual e qual é a escolha de vida dela naquele momento. Aí vem aqui a consideração da pessoa como um todo, né? O que quer dizer essa ideia do todo, mais uma vez eu saliento, né? Não é separação de dentro e fora, corpo separado. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que alguém quebrou a mão. Você vai procurar um ortopedista. Beleza. O ortopedista foca na tua mão. E vocês diriam o quê? Ah, minha mão está quebrada. A mão dele está quebrada. A mão, seja de quem, do fulano está quebrada. Para Perls, a visão dele não é uma mão está quebrada do fulano. Aquela mão quebrada não é posse, uma propriedade do fulano, do ciclano. É o próprio ciclano machucado. A pessoa está machucada. A mão está machucada. A mão que é a própria pessoa está machucada. Percebam que esse cuidado que o Perls coloca é justamente o seguinte, para tentar integrar, fazer uma integração, porque a linguagem, muitas das vezes, nos coloca de uma maneira como se a gente tivesse uma cisão, uma separação. Mente e corpo. Perls não considera isso. Mente e corpo são únicos. A mente influencia o corpo, a corpo influencia a mente. Quem já fez trabalho de acupuntura, quantas vezes você trabalhar um ponto terapêutico da região do seu corpo, no caso a sola do pé ou a orelha, você está atendendo ou tratando um órgão no sistema digestório, sendo que você não está nem mexendo com ele diretamente. E isso que a Gestalt coloca, essa integralidade do corpo. Não somos separados, somos integrados. Mente e corpo está envolvido, o corpo como um todo está envolvido e tudo mais. E, claro, todo ato psíquico é um ato de intenção. Intenção qual? Boa, ruim, ou de desenvolvimento ou não. Existe uma intenção para você crescer, para ter novas experiências, para poder o quê? Se configurar na sua experiência de vida, como também tem uma intenção de não se permitir a você tornar-se uma pessoa cada vez mais de uma consciência contínua, que é a proposta do Perls. Porque para Perls, a pessoa tem uma chance de poder o quê? Estar sempre o quê? Em desenvolvimento constante. Tem pessoas que vão buscar isso, tem pessoas que não vão querer isso. Essa é a visão do Perls. E nesse ato psíquico, mesmo que você esteja buscando ou não desenvolvimento, sim, você está fazendo o quê? Uma ação que implica uma escolha. Ok? E assim deve ser entendido como tal. Beleza, gente? Fechamos aqui a primeira parte da história aqui. Depois irei colocar o quê? O tema. Parte 2, principais conceitos do Perls. Tá bom? Aqui já temos um foco maior sobre a personalidade, sendo que a própria Gestalt, o Perls, também é outra escola que
não prefere usar o termo personalidade. Mas, como estamos aqui trabalhando, é bom a gente dar uma separada mesmo, dar uma leve desrespeitada na proposta dele para poder a gente entender qual é a visão da escola quanto a essa questão da constituição da formação da pessoa, tá, o seu aqui e agora, e quanto ela se permite na sua especial Gestalt. Porque na visão de Pius, todos nós temos uma Gestalt, todos nós temos uma formação, uma configuração, um todo, que está sempre vamos dizer assim, em constante mudança. Ok? Vamos partir agora para a parte 2.